Fala, povo santo, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Eu acredito que sim. E se você sempre quis saber como é que a igreja conhece o nome dos pais de Nossa Senhora e outras realidades como o purgatório, como o batismo de crianças, eu acredito que esse vídeo pode ser muito esclarecedor. Então já deixa o seu like logo no começo, fica até o final e compartilhe com seus amigos de grupo, de diocese e assim por diante. Meu nome é Bruno Araújo, esse é o canal Eu Prefiro Paraíso e, como prometido, nós estamos no segundo vídeo da série Os Pilares da Igreja Católica. Vai ser uma série com 3 vídeos. Eu já fiz o primeiro falando sobre o Sagrado Magistério, que eu vou deixar lá nos cards, lá no finalzinho do vídeo, eu vou deixar na tela final para vocês verem. E vou também hoje falar sobre a Sagrada Tradição. Tá? Então eu já peço que, se você ainda não assistiu o último vídeo, espere esse acabar, assiste até o final e confere também o primeiro vídeo da série. Ok? E como eu já esclareci logo no começo, hoje nós vamos falar sobre a Sagrada Tradição. E, gente, a Sagrada Tradição que eu estou falando aqui nesse vídeo é aquela tradição que vem dos apóstolos e que transmite até nós, que trouxe até nós os ensinamentos e o exemplo do próprio Cristo dentro de uma sucessão apostólica. Para quem não sabe o que é sucessão apostólica, como eu falei, eu já deixei bem claro no último vídeo sobre o magistério da igreja. E como nós falamos no último vídeo, a igreja católica está apoiada em 3 grandes colunas, né? São essas 3 grandes colunas: o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. Então vejam que, ao contrário de outras denominações cristãs, a igreja católica não se baseia apenas pelas Sagradas Escrituras, ok? Mas também pela Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Isso porque, como diz o número 74 do nosso catecismo, a mensagem da revelação divina foi transmitida até nós de 2 maneiras: de forma oral, ou seja, por meio da pregação dos apóstolos, né, em que eles repassaram aqueles conhecimentos que eles receberam de Jesus, os exemplos de Jesus, e também por forma escrita, de forma escrita, como é o caso das cartas escritas ao povo de Deus e assim por diante. Tá? Então a igreja sempre considerou essas 2 formas de transmissão da revelação: a transmissão oral e a transmissão escrita. E vejam que uma não se sobrepõe à outra, tá? Mas pelo contrário, elas são complementares. Um exemplo disso é que as próprias Sagradas Escrituras atestam a importância da transmissão oral em várias passagens. Eu vou citar algumas aqui, como é o exemplo de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: o que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Então veja, São Paulo, nessa carta a Timóteo, ele deixa muito claro que não é aquilo que ele escreveu, mas aquilo que vocês ouviram. Aquilo que vocês ouviram de mim, escolha outros homens fiéis para que esses ensinem a outros. Então, São Paulo deixa claro nessa passagem como é que a revelação era transmitida naquela época. Era de um para outro, era de boca em boca, era uma transmissão oral. E foi isso que fez com que a igreja primitiva sobrevivesse por muito tempo. Outro exemplo a gente pode encontrar também na 2ª carta a Tessalonicenses, lá no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Então veja, e mais uma vez é atestado aqui que os ensinamentos acontecem não apenas por cartas, ou seja, não apenas por escrito, mas também de forma oral, né, por meio das pregações. Então, assim como essas 2 passagens que eu acabei de passar para vocês, existem outras, tá, que atestam a mesma coisa, que a mensagem da revelação divina, toda a revelação foi dada de 2 formas, tanto da forma oral como na forma escrita. Além disso, vale lembrar também que as primeiras cartas ali do Novo Testamento foram escritas 40, 50 anos depois de Cristo. Então, assim, o que sustentou a primeira geração de cristãos foi apenas a transmissão oral, para a partir daí começasse a escrever as Sagradas Escrituras que nós temos hoje. E algo que é importante a gente reforçar é que ambas têm a mesma importância. Tá? Tanto as Sagradas Escrituras como a transmissão oral, elas têm a mesma importância, uma vez que ambas têm a mesma fonte. A fonte tanto das Sagradas Escrituras quanto da nossa tradição, aquilo que foi transmitido de forma oral, tradicionalmente dentro da igreja, que veio lá dos apóstolos até nós, dentro de uma sucessão apostólica, ambos têm a mesma fonte, que é Jesus Cristo. Os 2 beberam da mesma fonte. E vejam, a Bíblia é sim fundamental. Inclusive ela é uma das colunas, e a gente vai falar sobre ela ainda no próximo vídeo.
No entanto, ela sozinha não se sustenta, nem sustenta a igreja. Um exemplo disso é que a Bíblia, ela sozinha não dita o seu catálogo. Ela não especifica o seu catálogo, o seu cânon. Quem definiu o cânon da Igreja Católica foi o Sagrado Magistério, com base na Sagrada Tradição. Todos os livros foram escolhidos pelo Magistério dentro da Sagrada Tradição. A Bíblia em si só, em nenhum livro, vai definir qual é o catálogo. E vejam que assim, existiam vários evangelhos. Vários evangelhos. Se não me engano, mais de 20 evangelhos foram escritos, apenas 4 entraram dentro do cânon da igreja, né? Dentro do cânon das Sagradas Escrituras. E de onde veio tudo isso? Veio dentro da tradição, dentro do magistério da igreja. Veja só o que é que diz o Dei Verbo, tá? E recomendo de fato que vocês procurem ler. Tem um site do Vaticano, o Dei Verbo. Eu acredito que eu consigo colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Lá no parágrafo 9 diz assim: a Sagrada Tradição, portanto, e as Sagradas Escrituras estão intimamente unidas e compenetradas entre si, com efeito derivando ambas da mesma fonte divina, como eu já falei para vocês. Fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, a conservem e exponham e a difundam fielmente na sua pregação, donde resulta assim que a Igreja não tira só das Sagradas Escrituras a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Então vejam, são documentos da Igreja Católica que afirmam isso, tá? Ambas têm a mesma importância e são complementares. Inclusive o próprio Santo Agostinho costumava falar que se não fosse pela autoridade da Igreja, ele não acreditaria nos Evangelhos. Ele não acreditaria em toda essa história se não fosse a autoridade da Igreja. Se não fosse a autoridade da Igreja, o rigor da Igreja. Se isso não existisse, ele com certeza não acreditaria nos Evangelhos. Ou seja, veja como uma peça sozinha, uma coluna dessa sozinha não consegue manter a Igreja. E foi um santo católico que disse isso, Santo Agostinho. Além de tudo isso, de a gente saber, de conhecer a importância da transmissão oral e, portanto, da Sagrada Tradição para a nossa fé católica, existe uma coisa que é importante a gente argumentar também, tá? Nós sabemos que toda a revelação já nos foi dada em Jesus. Na primeira vinda de Jesus, toda a revelação foi completa. No entanto, ela ainda não foi completamente explicitada, tá? Ou seja, e Jesus deixou isso bem claro. Ele dizia, tem muitas coisas ainda que eu preciso vos dizer, mas vocês não estão prontos ainda para ouvir. Jesus dizia que os apóstolos não podiam suportar ainda aquela mensagem. E de fato, assim, toda a revelação ainda não foi explicitada. Não é à toa que nós temos mais de 2000 anos de história e continuamos estudando, nos aprofundando. Teólogos e teólogos se debruçam em cima das Sagradas Escrituras e da história, né? Antropólogos, arqueólogos, todos para tentar extrair o máximo de informação para poder compreender a revelação por completo. E é papel da Igreja Católica, interpretar todas essas informações e extrair, divulgar e propagar esta revelação, como ela tem feito. E vejam, dentro de 2000 anos de história da nossa igreja, muito se aprendeu a respeito dessa revelação. Muito se aprendeu a respeito dessa revelação e muito disso nós temos transmitido até hoje. A igreja tem transmitido até hoje. Eu posso citar aqui algumas verdades que só chegaram a nós católicos hoje graças à Sagrada Tradição. Exemplo disso são os sacramentos. Eles não estão escritos, né? Por mais que seja desde o princípio, desde os primeiros séculos, e a gente tem um entendimento dos 7 sacramentos, eles não estão nas Sagradas Escrituras. Mas chegaram até nós, os sacramentos chegaram até nós graças à Sagrada Tradição. Outro exemplo são as verdades doutrinárias, né, os dogmas, por exemplo, os dogmas marianos, que foram entendidos ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Séculos e séculos. Nós temos 4 dogmas marianos e todos eles foram explicitados graças ao estudo da tradição.
tradição católica. Além desse, nós temos outros exemplos como o batismo de criança, as verdades sobre o purgatório, o próprio cânon das Sagradas Escrituras, como eu já falei. Outro exemplo é a santificação do domingo. Afinal, nas Sagradas Escrituras a gente compreende bem a santificação do sábado, né? E como é que a santificação do domingo chegou até nós? Graças à tradição. E muitas outras denominações que não são católicas, né, são cristãs, mas não são católicas, também entendem o domingo como o dia do Senhor, né, como um dia santo. No entanto, quem nos revelou isso foi a tradição da Igreja Católica. Tudo bem? Esse foi o segundo vídeo da série. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, deixando uma sugestão, uma crítica, enfim. E se inscreva no canal para você não perder o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre as Sagradas Escrituras. Eu prometo não demorar tanto para lançar o próximo. É isso, até a próxima, Deus abençoe e tchau.